Filipenses capítulo 1, começando no versículo 12. Filipenses 1 e 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, usam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. É só isto que vamos ler. Deus há de abençoar ricamente mais esta leitura da sua palavra. Nos versículos que já temos considerado nessas noites passadas, notamos como Paulo estava certo, convicto de uma coisa, que Deus havia começado uma boa obra. E não apenas isto, mas ele estava igualmente certo de que Deus ia aperfeiçoar a obra que tinha começado. Ele podia ver naqueles filipenses uma obra divina. Mas em uma obra divina, Paulo nunca esqueceu da responsabilidade humana. Ele viu claramente que a obra era de Deus, mas ele nunca esqueceu da responsabilidade humana. Notamos isto logo no primeiro versículo. Lembra como ele começa a carta dizendo: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Nunca esqueceu da sua responsabilidade pessoal para trabalhar e servir ao seu soberano Senhor. Lembra como ele frisou bem o fato que ele estava sempre suplicando a favor daqueles filipenses, sempre orando a favor deles, porque ele nunca esqueceu da responsabilidade humana. Embora sabendo que Deus aperfeiçoaria a obra que ele havia começado, ele nunca esqueceu deste fato, que o ser humano é falho, precisa de oração. E ele sempre suplicava fervorosamente a favor daqueles filipenses. Ontem consideramos a oração como ele estava pedindo que o seu amor aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento e todo discernimento. Há um ditado popular que diz que o amor é cego, mas o amor cristão não pode ser. Tem que ser um amor controlado por pleno conhecimento, através do conhecimento da palavra de Deus. Chegamos a conhecer o nosso Deus, conhecer os seus propósitos, conhecer o seu caráter e, consequentemente, saber o que Ele ama, o que Ele quer. E com essa orientação do pleno conhecimento do caráter de Deus, nós podemos amar o que Ele ama. O amor tem que aumentar, orientado pelo conhecimento e por todo o discernimento. O amor cristão, não é cego, que ama tudo e todos, é um amor orientado pela palavra de Deus
em todo discernimento. Este amor vai produzir efeitos na nossa vida. Ele vai fazer com que nós possamos aprovar as coisas excelentes, como notamos ontem. Não apenas as coisas boas, evitando as coisas más, mas até deixando coisas boas para aprovar as excelentes. Seremos nisto sinceros, os nossos motivos, inculpáveis, as nossas ações, até o dia de Cristo. E a nossa vida será tal que os outros hão de glorificar e louvar a Deus pelo que vem na vida do cristão. Tendo apresentado esta oração, Paulo começa agora no versículo 12 a falar das suas circunstâncias. Mas observe que, embora falando agora da sua própria situação, o objetivo é o mesmo. Nos versículos anteriores, ele estava orando a favor deles, suplicando sempre, fervorosamente, querendo o bem-estar, o encorajamento e fortalecimento daqueles cristãos. O que ele queria era que os cristãos em Filipos, queria nas suas orações, queria em tudo que ele fazia, ajudar e fortalecer aqueles cristãos. Agora, a partir do versículo 12, onde lemos hoje, ele começa a falar das suas circunstâncias lá na prisão. Mas observe como ele faz isso. Ele não fala de nenhum sofrimento. Ele não fala que está em situação difícil. Ele não está lamentando. Ele não fala nada para desanimar aqueles filipenses. Ele não quer dizer aos filipenses como ele está sofrendo. Ele apenas menciona o necessário para que ele possa transmitir a mensagem que ele quer transmitir, visando o encorajamento daqueles cristãos. Ele diz: eu quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, não fala nada de cadeias, de açoites, de zombaria, de problemas, não fala nada disto, apenas resume tudo nesta frase: as coisas que me aconteceram. Quero que saibais, diz ele, que o que me aconteceu, aconteceu para o progresso do Evangelho. É isso que ele quer mostrar. E nos versículos que acabamos de ler, ele mostra 3 maneiras como o Evangelho progrediu em consequência direta do seu encarceramento. Antes de olhar estas 3 maneiras, nós podemos aprender algumas lições aqui. Primeiro, lendo estes versículos, não sei se você lembrou de Romanos 8 e 28, mas lendo isto, é este versículo que me vem à mente. Romanos 8 e 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pense um pouco nesse versículo. Eu sei que se eu perguntasse a você, você acredita na Bíblia? Você diz, claro que sim. Mas você acredita realmente neste versículo? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, não apenas as coisas favoráveis, as coisas adversas também. Não apenas as vitórias, aquelas aparentes derrotas, contribuem para o bem. Veja o caso de Paulo. Ele estava na prisão. Ele não tinha mais a liberdade para sair e pregar o Evangelho. Que desastre! Uma derrota para o Evangelho? De forma alguma, diz Paulo, quero que saibais que tudo isto que aconteceu para o maior progresso do Evangelho. Oxalá que nós pudéssemos enxergar isso.
que nós tivéssemos o discernimento que ele mencionou alguns versículos atrás. Este amor crescendo em pleno conhecimento dos propósitos de Deus e em pleno discernimento para ver que até as derrotas são vitórias no plano de Deus. Quantas e quantas vezes ficamos desanimados, aborrecidos, frustrados, porque não acontece como nós queríamos que acontecesse. E se tivéssemos olhos para enxergar os propósitos de Deus, diríamos que aquilo era necessário para o progresso do Evangelho. O cristão que discerne o propósito de Deus jamais poderá ficar desanimado. Ele escreveu isto para encorajar aqueles filipenses. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas há outras lições que devemos aprender nisto. Uma lição muito simples e muito prática e muito importante. Irmãos, cuidado com aquilo que nós contamos para os outros. Cuidado com as notícias que levamos de um lugar para outro. Paulo estava em Roma, preso, e não era questão de dias. Ficou anos. Deixe isso penetrar. Ficou anos na prisão em Roma, sem a liberdade para sair e evangelizar. E ele, um evangelista, com zelo transbordando, desejoso de sair e evangelizar o mundo inteiro, e estava limitado àquela casa, não podia sair, e não estava frustrado. Ele podia ter escrito para os filipenses, chorando as mágoas: não posso sair para trabalhar mais, o trabalho está um fracasso, está sendo prejudicado, eu estou aqui, não posso sair, irmãos, orem para que possa ter liberdade outra vez. Mas ele não falou nada disso. Ele não contou uma história que teria simplesmente o efeito de desanimar os seus irmãos em Filipe. O objetivo de Paulo, nas suas súplicas, nos primeiros versículos, notícias que ele transmite agora, o seu objetivo é um só: incentivar os irmãos, animar, encorajar, fazer com que eles se sintam mais animados para trabalhar mais ainda. E a lição para nós é clara. Talvez aconteça algo triste na nossa igreja. Algum irmão tropeça. E nós visitamos uma igreja vizinha e a primeira coisa que contamos: ouviu falar do irmão fulano? Não estamos mentindo, estamos contando a verdade. Mas veja o efeito. Deixamos aquela igreja vizinha triste, desanimada e sem forças para trabalhar. Prejudicamos o trabalho da igreja vizinha. Às vezes na nossa igreja todos estão meio desanimados, ninguém está se esforçando muito, as reuniões meio fracas. Visitamos uma igreja vizinha e começamos a lastimar: e lá na minha igreja não vai, ninguém trabalha. E começamos a chorar e contar essas coisas, contando a verdade. Mas veja o que estamos fazendo: estamos apenas enfraquecendo mais uma igreja. Não estou dizendo que você deve visitar uma igreja vizinha e contar mentira. Não é isso, claro que não. Mas apesar das coisas erradas, das coisas desanimadoras, sempre há alguma coisa animadora. E você poderia chegar naquela igreja vizinha e contar alguma coisa boa.
que aconteceram na sua igreja. E o resultado é que aqueles irmãos, ouvindo isto, ficarão mais incentivados, mais animados, e vai ajudar o trabalho da igreja vizinha. Aprenda a lição de Paulo. Cuidado com as notícias que espalhamos. Nem todas as notícias devem ser transmitidas. O amor encobre uma multidão de pecados. Não para esconder a falha e proteger o culpado, mas para não prejudicar outros e contaminar a mente deles. Paulo sempre fazia isso. Se você considera as cartas que ele escreveu, você poderá ver isso claramente. Não podemos tomar o tempo de entrar em detalhes, mas veja isso. Cuidado com as notícias que levamos de um lugar para o outro. Agora, voltando para essas notícias que Paulo contou, ele disse: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram para o progresso do Evangelho. Pense nessa palavra progresso. Ocorre diversas vezes no Novo Testamento, mas eu estou pensando agora em 3 ocorrências da forma verbal desta palavra em 2 Timóteo. 3 vezes Paulo usa este verbo em 2 Timóteo e sempre num contexto mau. Ele fala dos homens maus e enganadores progredindo de mal a pior. Ele mostra como o pecado vai progredindo, a apostasia vai crescendo. Ele usa esta palavra para mostrar o progresso do mal, do pecado. Mas é a mesma palavra que ele usa aqui para mostrar o progresso do Evangelho. E eu quero dizer o seguinte: que embora em nossos dias homens maus e enganadores estão crescendo, indo de mal a pior, não há motivo para desanimarmos. Nas circunstâncias mais adversas, nas condições mais difíceis, nas horas mais escuras da história deste mundo, o Evangelho pode progredir. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É um poder irresistível. O mundo não pode resistir. O mal não pode impedir. A única coisa que pode impedir o crescimento e progresso do Evangelho é a nossa infidelidade. Diz Paulo: eu quero que saibais, irmãos, que estas coisas que me aconteceram para o progresso do Evangelho. Veja agora 3 maneiras em que o Evangelho progrediu como consequência direta do encarceramento de Paulo. Primeiro, ele diz: vocês devem saber, irmãos, que por causa do meu encarceramento, o Evangelho chegou à guarda pretoriana. E não apenas à guarda pretoriana, mas entrou até na própria casa do imperador. Esta guarda pretoriana é uma elite do exército romano. Para um soldado ser promovido a participar daquele guarda, é uma honra muito grande. Eles tinham acesso à casa de César, o imperador. E como Paulo, naquela prisão em Roma, ele estava em contato direto com esses soldados, e ele não perdeu a oportunidade. Ele pregou o Evangelho para estes soldados. E quando ele termina esta carta,
no penúltimo versículo da carta, ele diz: todos os santos aqui mandam saudações, mas especialmente os da casa de César. Irmão, no próprio palácio imperial, em consequência daquela aparente derrota, a prisão de Paulo não foi uma derrota, foi um plano de Deus de levar o seu servo até aquele lugar. É por isso que ele diz: as minhas prisões, as minhas cadeias em Cristo são manifestas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Todos aqueles perceberam: este homem está na prisão, não por ser um criminoso, mas simplesmente por ser um cristão. E a maneira como ele reagiu e se comportou foi o meio que Deus usou para a conversão de muitos. 10 anos antes, havia acontecido a mesma coisa em Filipos. Paulo foi encarcerado em Filipos, e em consequência direta, o carcereiro e toda a sua família foi salvo. Às vezes, Deus age por meios estranhos, mas Paulo conta isto para os filipenses, não para se apresentar como um herói que está sofrendo pela sua fé. Ele nem entra nesses detalhes. Ele menciona só o necessário. O que ele quer destacar é o que Deus está fazendo. E entre aqueles soldados e na própria casa do imperador, diz Paulo, está operando progresso do Evangelho. Não apenas isto, mas no versículo seguinte ele diz: quero que vocês saibam também que muitos irmãos, em consequência da minha prisão, muitos irmãos perderam o medo e agora com mais coragem estão falando ousadamente, falando do Evangelho. Foi uma derrota para Satanás. O plano de Satanás, vendo como Paulo estava levando o Evangelho em tantos lugares, o plano dele era fechar a boca de Paulo. Tentou fechar a boca de Paulo fechando-o numa prisão. Não conseguiu. Paulo continuou pregando lá na prisão. E além de não fechar a boca de Paulo, este plano de Satanás apenas abriu milhares de bocas. E em vez de só Paulo pregar, muitos outros que até aquele tempo estavam caladinhos, começaram a pregar também. Foi bom. Antes Paulo estava pregando, e outros como Silas e Barnabé e Timóteo e outros, mas muitos irmãos estavam bem quietinhos. Eu não sei o que aqueles irmãos teriam falado, mas eu acho que falariam exatamente o que muitos irmãos falam hoje. Eu não tenho dom para falar com ninguém. Paulo fala muito bem. Eu fico em casa orando por ele, ele fala, mas eu não posso, eu não sei falar. Em todo caso, se foi isso que eles falaram, ou se alegaram outras coisas, não sei, mas o fato é que eles estavam caladinhos. Enquanto alguns pregavam, outros ficaram quietos. Mas Paulo diz: eu quero que vocês saibam que foi bom. Foi bom o meu encarceramento. Porque em consequência, muitos irmãos que antes não falavam, agora estão falando. Eu quero que vocês reparem o verbo que ele usa. Ele não diz que estão pregando, diz que estão falando. No versículo seguinte ele vai usar o verbo pregar. Mas neste versículo ele está apenas dizendo que muitos irmãos agora estão falando. Quer dizer que no seu contato dia a dia com colegas, com vizinhos, com conhecidos, agora eles estavam falando. Antes eles não falavam, talvez um tanto acanhado.
Mas agora vendo Paulo na prisão, e ainda falando, eles criaram coragem, e não apenas coragem, mas convicção. Repare bem a palavra, nesta versão corrigida diz que tomaram ânimo. Mas se tivéssemos o texto original, poderíamos observar que ele usa aqui a mesma palavra que ele usou no versículo 6. No versículo 6, os tradutores traduziram a palavra como plenamente certa. Estou certo disso. É uma palavra que indica uma convicção profunda. É isso que ele está dizendo neste versículo. Muitos irmãos adquiriram uma convicção profunda e, em consequência, falaram do Evangelho. Antes acreditaram, creram, sim, mas não estavam levando a coisa muito a sério, como nós hoje. Mas agora nasceu no coração deles uma convicção. Viram Paulo na prisão, viram como ele sofreu, como ele ficou limitado àquela cela, e não perdeu aquele ânimo de falar do Evangelho. E perceberam, nasceu uma convicção neles. Isto é real, é urgente. Começaram a sentir a realidade disto. Não é simplesmente uma doutrina. Nós acreditamos nas doutrinas do Evangelho. Mas se sentíssemos que os meus vizinhos estão caminhando para o lago de fogo, os meus parentes, meus familiares, estão em perigo do lago de fogo, e uma vez que chegam lá, nunca, jamais sairão, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Se sentíssemos, sairíamos avisando todo mundo. Não sairíamos. Se fosse uma convicção conosco, falaríamos muito mais. O necessário é que estas coisas se tornem reais para nós. Infelizmente, em nossos dias, a maioria dos cristãos vive numa ilusão. Brincamos de igreja. Fazemos reuniões bonitas, atraentes, agradáveis, agradando a nós e agradando a todos. Mas, meus irmãos, se tivéssemos esta convicção das realidades eternas, não perderíamos tempo fazendo bonito. Se você visse alguém na beira de um precipício, em perigo de cair, você não perderia tempo com palavras bonitas, não perderia tempo escolhendo a melhor maneira de se apresentar educadamente para falar com aquela pessoa. A urgência da situação, a gravidade daquele perigo ia levar-nos a dispensar tudo isto e com sinceridade e urgência procurar salvar aquela pessoa. Foi isso que aconteceu em consequência da prisão de Paulo. Muitos irmãos perderam tudo aquilo e com urgência, com convicção, falaram do Evangelho. E Paulo ficou contente com isto. Mas havia uma terceira consequência. Havia outras pessoas que eram realmente inimigas de Paulo. E eles também começaram a pregar o Evangelho. Paulo diz aqui que eles estavam pregando por inveja, por porfia, mas embaixo ele diz, estão pregando por contenção. E ainda mais embaixo ele diz, estão pregando com fingimento.
Parece incrível isso. Eu confesso que é um dos trechos mais importantes daquele tempo. Tudo ficaria claro. O que estava acontecendo era algo que Paulo já tinha avisado anos antes. Ele falou com os anciãos da igreja em Éfeso e lhes avisou que um dia se levantaria no meio deles, entre os próprios irmãos em Éfeso e entre os próprios presbíteros, se levantariam homens falando coisas para atraírem os discípulos após si. Continuariam falando, mas com esse motivo, atrair os discípulos a si, formar o seu grupo. Era o início do sectarismo. Talvez uns 7 ou 8 anos antes de escrever esta carta aos Filipenses, Paulo viu isto em Corinto. Alguns estavam dizendo: nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos de Cefas, nós somos de Cristo. 4 grupos sectários se formando naquela igreja. Era o princípio daquilo que posteriormente dividiu o cristianismo em tantas denominações. E pior ainda, Paulo viu que isto estava começando em Filipos. É por isto que ele introduz este assunto logo no início. Aquilo que quase destruiu a igreja em Corinto já estava começando a aparecer em Filipos. Quando ele chega no último capítulo, ele fala de 2 irmãs que antes trabalhavam muito no Evangelho e agora havia uma divergência. E Paulo podia prever o perigo que aquilo representava. E se você, com isto em mente, lê a carta aos Filipenses, vai observar como, desde o início até o fim, ele destaca uma coisa. Ele diz: eu quero, irmãos, que estejais unidos como uma só mente, um só pensamento, uma só alma, unidos em prol do Evangelho. É isto que ele está querendo colocar na mente deles desde o começo até o fim. A necessidade de união na igreja local, porque senão o resultado será desastroso. Ele diz: alguns estão pregando Cristo por inveja. Isto é o motivo, por inveja. Ele diz: estão pregando por inveja e por porfia, contenda. Esse é o método. O motivo, inveja. O método, contenda, discussão. No versículo seguinte ele diz: estão pregando por contenção. E esta palavra contenção literalmente quer dizer com um espírito partidário, um espírito sectário. O que esses homens estavam fazendo era o seguinte: querendo formar o seu grupo. Eles viram no encarceramento de Paulo a sua oportunidade. Pensaram eles: Paulo agora está na prisão, agora nós vamos redobrar os nossos esforços, nós vamos pregar e nós vamos atrair os discípulos a nós. Com inveja de Paulo, com fingimento, querendo fazer aparecer que estavam muito interessados na salvação de almas, quando na realidade estavam interessados na formação do seu grupo. Com contenção, com espírito sectário. Veja como isto percorre a carta toda. Capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: irmãos, não façais nada por partidarismo
Nada, nada, nada. Ele avisou deste perigo. E é um perigo que já chegou. E em nossos dias vemos o povo de Deus dividido em partidos e seitas. É triste. O partidarismo é o maior mal, o maior pecado dos nossos dias. Mas nós estamos tão acostumados com isso. Isso já estava aqui antes de nós nascermos. E a tendência é de acostumarmos a tal ponto que começamos a pensar que tudo isto é perfeitamente normal. Os cristãos estão divididos em denominações, mas não tem problema. Doutrinas nos dividem, mas Cristo nos une e todos nós pregamos o mesmo Evangelho e está tudo certo. Não está tudo certo. O denominacionalismo é a maior vitória do inimigo e a maior fraqueza dos cristãos. Mas Paulo, vendo isto começando, ele disse: se Cristo está sendo pregado, nisto me regozijo. E me regozijarei ainda. O bom é que Cristo está sendo pregado, ou com fingimento, ou com verdade. O importante é que ele está sendo pregado. Mas entenda bem uma coisa. É necessário que o nosso amor cresça em discernimento. E eu quero que todos discernem bem o que Paulo estava discernindo. Ele podia discernir o bem e o mal. Ele podia ver que mesmo com fingimento, que não é coisa boa, mesmo com inveja e porfia, que é coisa errada, Cristo estava sendo pregado e ele podia regozijar nisto, sem nunca jamais aprovar o fingimento, a inveja e porfia. E em nossos dias, se nós vemos em denominações que Cristo está sendo pregado, que nós tenhamos o mesmo discernimento de regozijarmos neste Cristo está sendo pregado. Mas que isto não nos leve a aprovar o denominacionalismo, nem de deixar de perceber o grande mal que é o sectarismo. Nunca podemos aprovar aquilo que divide o povo de Deus. Mas que o mal de denominacionalismo não cegue os nossos olhos para que não possamos regozijar quando Cristo está sendo pregado. Se em alguma denominação Cristo está sendo pregado, demos graças a Deus. Mas nunca jamais podemos participar com aquela denominação, porque nenhuma denominação tem direito de existir perante Deus. Deus quer que o seu povo esteja unido, atraído somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca jamais podemos permitir que coisa alguma nos desvie daquele alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o Evangelho estava sendo pregado, que Cristo estava sendo anunciado por inveja, por porfia. Observe bem, o que estava sendo feito, pregar o Evangelho, pregar a Cristo, estava certo, perfeitamente certo. O que estava errado era o motivo, inveja, por contenção. Não devemos confundir isto com o que ele fala em Gálatas capítulo 1, ou em 2 Coríntios capítulo 11. Naqueles dois capítulos ele fala de algo diferente. Ele fala de alguns que estavam pregando outro evangelho, alguns que estavam pregando um evangelho falso, acrescentando obras nossas à obra de Cristo. E naquele caso ele disse em Gálatas 1, se alguém
mesmo se for nós, disse ele, um anjo vindo do céu, se ele pregar outro evangelho, seja anátema. Ele não deu graças a Deus por estas pregações. Eram pregações falsas, usando o vocabulário evangélico, falando de Jesus, mas ele disse em 2 Coríntios 11, é outro Jesus, não é o nosso Senhor. Falando do Evangelho, mas ele disse tanto em Coríntios como em Gálatas, é outro Evangelho, não é o Evangelho puro da Bíblia. Eles falam do Espírito Santo, mas disse Paulo em Coríntios 11, não é o mesmo Espírito, é outro. Esta é uma falsificação do Evangelho. E Satanás produziu isto mesmo em dias apostólicos. Havia quem pregasse naquele tempo um outro Evangelho, que falasse de um outro Jesus, no poder e energia de um outro Espírito. E Paulo disse, seja anátema quem faz isto. Mas aqui em Filipenses não é isto. São pessoas pregando o Evangelho correto, mas com motivos errados. Pregando o verdadeiro Evangelho, mas com o intuito de formar a sua denominação. Nisto, ele podia pelo menos regozijar no fato que o Evangelho puro está sendo pregado. Embora lastimando o pecado de fazer isto por inveja, com espírito partidário, que nós tenhamos, porque em redor de nós, em nossos dias, há um outro Evangelho. Muitos falam em Jesus, mas não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falam de Evangelho, mas não é o Evangelho verdadeiro. Agem num poder espiritual, mas não é do Espírito Santo. É uma falsificação. Acrescentam obras. Dizem que você precisa ser salvo, mas para ser salvo, Jesus. E repare bem que eles sempre o chamam de Jesus. Chamam simplesmente de Jesus, o que os apóstolos nunca teriam ousadia de fazer. Os apóstolos sempre falando dele, dirigindo-se a ele, falavam do Senhor Jesus. E nas raras ocasiões nas cartas, onde vemos o nome sozinho Jesus, é porque o contexto exige que seja assim, para mostrar a sua humanidade, a sua humildade. Mas quando eles se dirigiram a ele, ou falaram aos outros a respeito dele, eles reconheceram que é o Senhor Jesus. Mas em nossos dias, estas pregações falsificadas falam de Jesus, usam a Bíblia, mas apresentam uma salvação que depende em parte da obra de Cristo e em parte das nossas obras. Às vezes o batismo, às vezes a nossa perseverança, às vezes os 10 mandamentos, às vezes outras coisas. Mas estão apresentando um Jesus que ajuda na salvação, e esse não é o Jesus da Bíblia. O nosso Senhor não ajuda na nossa salvação, Ele faz tudo. É o Salvador suficiente. E nós devemos ter o discernimento suficiente para reconhecer que esta pregação falsa, e por que não dizer abertamente, porque a gravidade da situação exige, é uma pregação diabólica, algo fabricado por Satanás para enganar, e em nossos dias engana as multidões. Eu não sei quantos crentes
Tem, São Carlos. Mas eu diria, sem medo de errar, que mais de 90% dos crentes de São Carlos não são cristãos, não são salvos. Se esta palavra parece chocante, medite bem, analise bem, e acredito que chegará à mesma conclusão. Que esse discernimento também nos leve a separar as coisas que diferem e discernir mesmo em pregações corretas o que agrada a Deus, o que não agrada, o que é coisa boa e o que é coisa excelente, como Paulo pediu na sua oração nos versículos anteriores. Que nós possamos discernir e aprovar as coisas excelentes. É uma coisa boa que o Evangelho puro e verdadeiro seja pregado. É uma coisa excelente quando este mesmo Evangelho é pregado. Qualquer espírito sectário, visando apenas o engrandecimento de Cristo. Que isto possa acontecer sempre entre nós. Amanhã, se Deus permitir, vamos ver como este mesmo pensamento se desenvolve nos versículos que seguem. Paulo vai mostrar que Cristo é realmente tudo para todo aquele que crê. Espero que Deus nos ajude a entender, discernir e pôr em prática, para que a obra de Deus, não a nossa, mas a obra de Deus, possa progredir no nosso meio. Que assim seja. Amém.